Aleluia, diga assim: eu creio, está feito. Amém. Pode sentar. Obrigado, Ministério de Louvor, pode sentar. Coloca o teu celular no silencioso. E nós vamos dar continuidade à série que nós começamos domingo passado. Domingo passado nós começamos a falar sobre o poder de financiar os projetos de Deus. Então diga assim: o poder de financiar os projetos de Deus. Sabe, amados, hoje, agora aqui, enquanto nós estávamos no período inicial de oração e de louvor, o Espírito Santo, Ele estava falando ao meu coração a respeito da necessidade de crermos para um tempo de aceleração. Eu tenho dito, repetido isso aqui na igreja: o fato de Deus, de ser da vontade de Deus fazer, não significa que vai acontecer automaticamente, porque nós precisamos saber, conhecer o que Deus quer fazer, nós precisamos crer naquilo que Deus quer fazer, e nós precisamos cooperar com Deus para que as coisas que Ele quer fazer aconteçam, amém? Então existem coisas na vida da igreja, do corpo de Cristo na terra, existem coisas relacionadas a esta igreja, mas também existem coisas relacionadas à sua vida, à sua família, que precisam antes que a igreja seja arrebatada. E nós não temos tanto tempo assim, porque Jesus está voltando. Diga comigo: Jesus está voltando. Mais forte, diga: Jesus está voltando. Então, significa, amado, que está disponível, porque a volta de Jesus está muito próxima. O arrebatamento, ele está muito próximo. Então, isso significa que existe da parte de Deus o interesse de realizar, de acelerar processos, para que aquilo que levaria anos, Deus ele está querendo fazer em pouco tempo. Então recebe isso na tua vida agora, nessa noite. Aquilo que levaria anos, se prepare para acontecer em meses. Aquilo que levaria meses, se prepare para acontecer em semanas. Aquilo que levaria semanas para acontecer, se prepare para acontecer em dias. Aquilo que levaria dias para acontecer, se prepare para acontecer em horas. Ei, Deus está acelerando. E eu não tenho dúvida de que dentro desse processo de Deus, de aceleração, eu não acho que só a nossa igreja está vivendo isso. Eu acredito que as igrejas espalhadas pela terra, que estão sensíveis e conectadas com aquilo, ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas, isso está disponível para todo o corpo de Cristo. Porém, nós estamos aqui. Nós somos da Igreja Batista Ebenezer, em Rio das Ostras, e nós precisamos ouvir o que o Espírito tem a respeito desta igreja. E Deus nos trouxe para cá, há anos atrás. Nós adquirimos essa propriedade pelo valor de 4 milhões. Na época, uma igreja bem pequena, bem menor, e um orçamento mensal de 10 mil reais para pagar o aluguel de 7 mil reais e ter que pagar 800 mil reais por ano. Então você veja que Deus fez isso acontecer, porque nós já estamos na etapa final. Estamos na etapa final desse processo. E Deus começou a falar comigo na virada de 2021 para 2022, que Ele queria que eu e a igreja esticássemos a nossa fé para que essa propriedade fosse quitada nesse ano ainda. E na virada do ano, os 3 primeiros meses do ano, Deus liberou algumas palavras sobre a minha vida e que toca a vida desta igreja. E eu coloquei essas palavras no papel. E de tempo em tempo eu estou lendo para vocês, mas pessoalmente
eu estou lendo para mim mesmo todos os dias, porque eu preciso ser lembrado dessas palavras, porque eu preciso colocar minha fé nisso. Mas em março, nós recebemos uma palavra que diz assim: Rio das Ostras será impactada por essa palavra. Diga comigo: Rio das Ostras será impactada por essa palavra. E a palavra profética, ela continua dizendo: um grande crescimento. A unção está abalando as estruturas do prédio. A mão de Deus está trazendo os recursos financeiros. Diga forte: a mão de Deus está trazendo os recursos financeiros. E continuando, Deus está trazendo pessoas com a mesma visão, com a mesma disponibilidade, com as mesmas crenças e os mesmos olhos. A graça de Deus está me dando aceleração. Diga comigo: a graça de Deus está dando a esta igreja aceleração. De novo, a graça de Deus está dando a esta igreja aceleração, crescimento, abundância, num nível maior. Aleluia! Então a graça de Deus está trabalhando para nos dar aceleração. Agora eu quero que você creia que a graça de Deus está dando também a você graça para aceleração na tua vida, nas tuas coisas, nos teus assuntos. Você recebe isso? A unção me favorece, me conserva, me prospera, me empurra para o novo tempo, novas habilidades, muitas pessoas sendo atraídas para este lugar. Você recebe isso? Eu recebo e eu tenho confessado estas palavras todos os dias. Eu tenho separado um tempo para fazer a confissão dessas palavras. Sabe, amado, eu quero te dar algumas notícias, algumas boas notícias, para que você saiba de que isso não é só uma palavra, mas esta igreja já está vivendo a materialização dessa palavra. Antes de todo esse processo que a gente passou nos últimos 2 anos de pandemia, no final de 2019, Deus começou a lidar comigo a respeito da necessidade de eu renegociar o pagamento dessa propriedade. Se nós acordamos com o dono, o proprietário, 5 parcelas anuais de R$800 mil. As 3 primeiras parcelas nós pagamos integralmente, os R$800 mil. Mas quando estávamos perto do final de 2019, antes de dezembro, antes de Covid surgir, o Espírito Santo, ele me deu a direção: procure o proprietário e renegocie essas 2 últimas parcelas de R$800 mil. E eu fui até ele e falei: olha, eu quero renegociar com você as próximas parcelas, e eu quero dizer para você como que eu quero pagar. E os comandos de Deus vão te dar ousadia para quando você chegue num lugar, você vai chegar dizendo como é que você quer fazer. Agora, eu estou contando esse testemunho para que você saiba que isso pode funcionar na sua vida. Então, e ele disse: pastor, como é que você quer pagar? Eu quero essas 2 parcelas de R$800 mil. Eu quero que você desmembre isso em 4 parcelas de R$400 mil. Quero que você não coloque juros. Vamos congelar o preço do aluguel, para que a igreja pode ficar mais suave para a igreja pagar. R$400 mil, mais suave, né? Ele prontamente: não, tudo bem, pastor, nós fechamos dessa forma então. Então, entrou a pandemia, essas coisas todas. 2020, para você ter uma ideia, nós ficamos 5 meses com a igreja fechada, sem ter culto presencial. Mas, amado, eu conto isso para a glória de Deus. Nossas contas não atrasaram, não deixamos de pagar aluguel, não deixamos de pagar nada. Naquele ano pagamos os R$400 mil. 2021, eu digo que desses 2 anos de pandemia para esta igreja, o pior não foi 2020, mas foi 2021. Porque em 2021 começaram-se a chegar os efeitos da pandemia sobre a igreja. Então foi um ano muito difícil para esta igreja. Mas mais uma vez, Deus ele manifestou o seu poder e pagamos os R$400 mil.
faltando assim o total de 800 mil reais, mas que desmembrado em 2 anos, 400 nesse ano e 400 no ano que vem. Mas no final do ano passado, Deus começou a lidar isso comigo. Olha, eu quero que você creia para quitar esse ano, 2022. Agora, amado, quando você precisa entender que quando Deus, Ele te dá uma palavra, você vai precisar crer para ver essa palavra acontecer. Porque toda palavra que Deus lhe der vai contradizer as circunstâncias naturais, sabe, amados? E eu vou dizer, do ponto de vista natural, nós não estávamos no melhor momento para começar a crer, para quitar essa propriedade. Essa pandemia, ela trouxe um dano muito grande para a nossa igreja em termos de membresia, e logicamente quando a membresia diminui, recursos diminuem, finanças diminuem. Mas eu comecei, colocar em prática aquilo que eu prego aqui para vocês, porque, amados, não é só uma palavra bonita, mas eu prego para vocês aquilo que eu creio e pratico na minha vida. Eu realmente acredito que aquilo que eu creio com o meu coração e falo com a minha boca vai acontecer. Então eu comecei, Deus, se o Senhor quer que isso seja pago esse ano, eu só não sei como é que vai ser, mas isso não é problema meu. O meu problema é crer. Então eu estou crendo, eu comecei a dizer, eu comecei a declarar, eu comecei a chamar a existência. Sabe, eu sabia que eu precisava crer além daquilo que as finanças da igreja poderiam lidar com aquilo. Eu sabia que se Deus, sei que se Deus quer quitar essa propriedade ainda esse ano, a minha fé não pode estar apoiada nas finanças da igreja. Agora não entenda isso, que as finanças estejam ruins, que a gente está com algum problema. Não, está tudo bem, tudo pago, está tudo em dia, amém? Você pode se alegrar com que a sua igreja está tudo em dia. Porém, só estar em tudo em dia não era suficiente. É necessário sobra. É necessário você ter dinheiro a mais. Mas, amados, sabe, se você não tem dinheiro, você tem que ter fé. Porque ouça isso, que o seu dinheiro não pode resolver, a sua fé pode resolver. Pegue isso aqui nessa noite, nunca é um problema de dinheiro, sempre é um problema de fé. E sabe, amado, como seu pastor, o Espírito Santo já me ensinou, quando Deus me dá um comando, a primeira atitude que eu tenho não é olhar o saldo do banco. Eu não deixo o saldo do banco dizer para mim se eu vou ou não vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu só preciso de um comando. E se Deus me der um comando, então Ele é o responsável por pagar. Eu não sou o responsável por pagar este lugar. Não foi da minha cabeça que veio a ideia de vir para cá. Deus mandou eu vir para cá com vocês para cá. Então Deus, Ele é o responsável de pagar este lugar. Então no último dia 15 de junho desse mês, nós tínhamos a responsabilidade de pagar. Então, nesse ano, qual era a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade é pagar, dia 15 de junho, 200 mil reais. E dia 15 de dezembro, os mais 200 mil reais. Totalizando os 400 mil reais que nosso compromisso para esse ano. Agora chega a parte boa do testemunho que eu estou lhe dando. Irmãos, estava se aproximando do dia 15 de junho, um mês antes. E sabe, você tem que aprender isso, porque quando vai chegando perto das contas, e você vai fazendo as contas, vai chegando perto do dia de pagar as suas contas, e você faz as contas no papel, e você, rapaz, daqui um mês, não vai ser o suficiente. Então, em vez de você ficar aflito, você tem que colocar sua força na sua fé. Sabe, amado, eu já estava fazendo as minhas confissões, eu já estava chamando, mas eu comecei a colocar mais força nisso, mais tempo nisso. Eu comecei a me posicionar com mais intensidade nisso. E um mês antes, foi perto de estar um mês antes do dia 15, ou seja, perto do dia 15 de maio, por aí, entre o dia 10 e dia 15 de maio. Esta igreja recebeu uma oferta no valor total de 200 mil reais.
uma oferta. E que nós podemos antecipar o pagamento do dia 15 de junho para 15 de maio. Então, eu quero que você saiba que isso aconteceu com a sua igreja. A sua igreja adiantou uma conta de 200 mil reais um mês antes. Agora, pegue isso, porque se aconteceu aqui, é porque existe uma unção disponível para acontecer na sua vida. Você tem que envolver fé nisso. Você tem que crer com o coração e falar com a boca. Porque a Bíblia garante que tudo que você disser vai acontecer. Então diga, tudo que eu disser vai acontecer. Então nós temos agora a responsabilidade de pagar no final do ano mais 200 para poder quitar. Agora veja, nós pagamos os 200 mil reais sem mexer naquilo que nós estávamos juntando. Sabe, amado? Mas quando Deus está num tempo de aceleração, você tem que entender que coisas que levariam um ano podem acontecer em um mês. Então, perto agora do dia 15, a nossa responsabilidade para o dia 15 estava paga. A nossa responsabilidade agora só seria no dia 15 de dezembro. Mas sabe, Deus queria tratar isso com a gente. Então o que Deus fez? Amados, Deus de forma sobrenatural levantou os recursos. Eu tenho uma boa notícia: os 400 mil deste ano já está pago. Eu vou repetir, porque eu acho que você tem que se alegrar mesmo. Os 400 mil reais deste ano. Agora eu posso dizer algo para vocês. Com aquilo que nós temos no banco, nós precisamos agora até o final do ano de 300 mil. Com 300 mil chegando, nós vamos quitar isso aqui tudo. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que o Deus que começou a fazer este ano, Ele vai parar? Eu creio que Deus vai completar isso. Ele vai cumprir a palavra dEle, que Ele deu de um tempo de aceleração para esta igreja. Então, sabe, eu não falo isso para que agora só no que vem. Não. Nós temos que obedecer ao Senhor. Vamos crer para esse ano. Tire da sua cabeça que nós vamos quitar essa propriedade em 2023. Nós vamos quitar essa propriedade em 2022. Eu só preciso te ajudar a colocar a sua fé lá. Agora eu quero que você entenda que você precisa operar em fé nas suas finanças também. E por isso que a gente está trabalhando esse tema, o poder, diga comigo, o poder de financiar os projetos de Deus. Então, Êxodo capítulo 25, e o versículo 1 e o versículo 2. Êxodo 25, versículo 1 e o versículo 2. Eu gosto dessa parte, porque diz assim: o Senhor 10. Então, deixa eu lhe dizer algo. Quando Deus Ele quer comunicar algo ao povo, Ele fala com o líder. Quando Deus quer trazer uma direção, um comando para o povo, Ele vai falar com o líder. Porque o líder tem a responsabilidade de ouvir Deus, pegar a visão de Deus e trazer para a congregação, trazer para a igreja. Então olha só o que diz. Ok. Toma água aqui, que entrou alguma coisa aqui. Sai, diabo. O diabo se levantou aqui, mas já caiu. Entrou alguma coisa aqui que... Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Foi o comando de Deus.
sabe? E eu estou debaixo dessa palavra e desse comando. Eu estou aqui para dizer: Igreja Batista Ebenezer, traga uma oferta para a quitação dessa propriedade. E ele continua dizendo: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Então, o princípio bíblico que eu estou enfatizando desde domingo passado é que o projeto de Deus, a visão de Deus, deve ser financiada pelo povo de Deus. Então diga: o projeto de Deus, a visão de Deus, deve ser financiada pelo povo de Deus. Então, amados, é um privilégio para nós contribuir com a visão de Deus, com o projeto de Deus, para que a obra deles, logicamente, Deus, Ele tem tantos projetos espalhados pela terra. Qual deles que você tem que apoiar? O da sua igreja local. A sua igreja, o lugar onde você se congrega, se alimenta, onde você está sendo edificado, onde a sua vida está sendo construída, é o lugar que você deve plantar as suas sementes, aonde você deve trazer os seus dízimos. E domingo passado nós falamos sobre isso, sobre você financiar a obra de Deus, se associando financeiramente àquilo que Deus está fazendo. Então nós precisamos estar associados financeiramente com aquilo que Deus está fazendo. Diga isso: eu preciso estar associado financeiramente com aquilo que Deus está fazendo. Sabe, existem dois níveis, dois compromissos financeiros que a Bíblia nos ensina. O primeiro nós falamos domingo passado, eu só estou fazendo aqui rapidamente uma revisão. Falamos sobre o dízimo. O dízimo tem já um valor fixado, é 10% da ganha. E deve ser entregue na sua igreja. Você não tem liberdade para fazer o que você quer com o seu dízimo. Você não pode pegar o seu dízimo e dar em instituições de caridade e qualquer outra pessoa. Não, você precisa entender isso. O seu dízimo precisa ser dado na sua casa de fé, no lugar onde Deus plantou você, na sua igreja, onde você congrega, onde você é pastoreado, onde você é alimentado espiritualmente. O seu dízimo já deve ter um destino, é a sua igreja. Diga amém para isso. Mas e aí nós lemos domingo passado Malaquias 3, 10 a 11, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Diga: a casa do tesouro. Forte, diga: a casa do tesouro. Aqui é a sua casa do tesouro. Diga: aqui é a sua casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então os dízimos, eles fazem isso, eles têm esse poder, eles trazem mantimento, a manutenção da sua igreja local. E aí o Senhor continua: ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus, não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, pega essa parte, repreenderei o devorador, que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor. Então, pegue isso: quando você devolve, dar o dízimo, você devolve o dízimo. Diga amém para isso. Diga assim: eu não dou o dízimo, eu devolvo, não é meu. Então, ao devolver os 10% dos seus rendimentos, dos seus ganhos, dos seus lucros, você santifica todo o restante que fica com você, impedindo a atuação do devorador na sua vida financeira. Então você impede que o devorador, que é uma atuação, um espírito maligno que atua nas finanças. E como é que ele é repreendido? Você faz isso dizimando. Agora, ao dizimar, precisa ser envolvido com a sua fé também. E como é que você envolve a sua fé no ato de dizimar? Crendo com o coração e falando com a boca. Então você precisa crer com o seu coração que quando você dizima, você tem direito sobre a sua vida
as janelas dos céus abertas, bênçãos sendo derramadas e o devorador sendo repreendido na sua vida. Agora existe um outro aspecto que você não deve se esquecer. O diabo, ele vai se aproveitar da sua ignorância ou da sua falta de atuação. Se você é um dizimista e algo está acontecendo na sua vida financeira, você deve exercer do nome de Jesus sobre o diabo, exigindo do diabo que ele solte o seu dinheiro. Então diga assim: diabo, em nome de Jesus, solte o meu dinheiro. Anjos de Deus, vão agora, tragam para mim tudo que me pertence. Amém? Então falamos isso semana passada. Hoje eu quero trazer um pouco de entendimento sobre o poder da oferta. A oferta é diferente do dinheiro, do dízimo, perdão. O dízimo é 10%. A oferta não tem um valor, é aquilo que você propõe no seu coração. Você pode ofertar na sua igreja, você pode ofertar na vida de pessoas, você pode ofertar em outros ministérios, isso é livre, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, irmão, deixa eu dizer algo aqui, porque o modo bíblico da obra de Deus ser financiada é pelos dízimos e ofertas. Então diga forte comigo: o modo bíblico da obra de Deus ser financiada, dízimos e ofertas. Irmãos, a obra de Deus não deve ser financiada por cantina. Pastor, vamos fazer uma cantina para levantar dinheiro. Não, nós não vamos fazer cantina para esse objetivo. Nós podemos fazer cantina para depois do culto, os irmãos terem um tempo de comunhão, ficarem ali conversando. Para isso não tem problema. Mas cantina não é método de Deus para sustentar a sua obra. Pastor, vamos fazer uma rifa? Não, nós não vamos fazer uma rifa. Deus não sustenta a sua obra com esses meios. Nós não vamos fazer uma festa para levantar recursos. Não é assim que Deus opera. Estas coisas parecem inteligência humana, mas centro de incredulidade. Deus não usa esses mecanismos. Deus estabeleceu no povo de Israel algumas festas que eles tinham que guardar na antiga aliança, mas nenhuma delas era para levantar recursos. Você não vai ver as igrejas em Atos, as igrejas na nova aliança fazendo rifa, fazendo festa, fazendo cantina, fazendo livraria para levantar recursos, para bancar a obra de Deus. A obra de Deus é bancada através dos dízimos e ofertas do povo de Deus. Podemos ter uma livraria para disponibilizar bons livros para vocês. Podemos até um dia fazer uma cantina para ter um momento de comunhão, uma festa para ter uma comunhão, mas o objetivo não é levantar recursos para manter essa obra. Não adianta me procurar dando essas sugestões, eu não vou aceitar. Nós vamos operar pela palavra de Deus, e a palavra fala para a gente operar em fé, e fé, meu querido, envolve dízimo e oferta. Diga amém para isso. Então a oferta é bíblica, é um outro nível de contribuição. O dízimo é 10%, é fidelidade. Você precisa ser fiel com os seus dízimos, devolvendo a Deus os 10%. Algumas pessoas, pastor, é do bruto ou do líquido? Eu te pergunto, você quer ser abençoado em cima do bruto ou do líquido? Escolhe. Alguns querem dar o líquido, mas querem ser abençoados em cima do bruto. Fé nos seus dízimos. Deus é poderoso para multiplicar na sua vida. Mas a oferta não tem um valor, vai de acordo com a generosidade do seu coração. Agora eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 4. Eu quero mostrar para você em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, que a sua oferta, ela comunica algo no mundo espiritual. Sabe, a nossa oferta, ela comunica algo no mundo espiritual. E Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 5 diz: aconteceu que ao fim de um certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma o quê? Oferta a quem? Ao Senhor. Então ele trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Diga forte, das primícias. Mas vai, diga, das primícias do seu rebanho e da gordura deixa. Agora pegue isso. O Senhor se agradou de e da sua. Vamos de novo. O Senhor se agradou. Vamos lá. O Senhor se agradou de e da sua. Veja, Deus não se agradou somente de Abel. Ele se agradou da oferta de Abel, porque a oferta de Abel revelou o princípio que Abel tinha no coração. Então veja que a oferta comunicou algo para Deus. As suas ofertas comunicam algo para Deus. Diga, minhas ofertas comunicam algo no mundo espiritual. Agora esse mesmo texto, Gênesis capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, na Revista Corrigida, o versículo 4, versículo 5 diz: e Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas, ou as primícias das suas ovelhas, e da sua gordura. Agora veja, e atentou o Senhor para Abel. Agora veja que a atenção de Deus foi atraída para Abel por causa de uma oferta. A atenção de Deus, o mover de Deus, o mundo foi atraído para a vida de Abel por causa daquilo que ele ofertou. E a Bíblia diz, e atentou, na Revista Corrigida, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Você sabia que existem pessoas que podem sair das suas cadeiras, vir aqui e ofertar, e isso Deus não se atentar para a sua oferta? Amado, você sabia que não importa o valor que você oferte, isso não impressiona Deus? Deus não fica impressionado pelo monetário da sua oferta, pelo valor monetário do seu dízimo. Agora, a oferta de Abel agradou a Deus, a oferta de Abel atraiu a atenção de Deus. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai explicar por que isso. Hebreus capítulo 11, versículo 4, volta na outra versão, por favor. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, pela o quê? Forte, pela fé. Então, o ato de ofertar não é simplesmente você pegar algum valor e jogar aqui, colocar aqui. Você precisa envolver fé nesse ato. É um ato espiritual. Diga isso, ofertar. Diga forte, ofertar é um ato espiritual. Então o que é um ato espiritual? É aquilo que você faz aqui na terra e tem um movimento no mundo espiritual, seja em teu favor ou contra. Agora, você pode ofertar do modo certo e isso agradar a Deus, Deus se atentar para você e Deus mover em teu favor por causa de uma oferta. Agora veja, por que Abel conseguiu isso? Foi porque ele se moveu pela fé. Ele se moveu pela fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus vamos, minha gente, me ajuda a pregar. Ofereceu um sacrifício mais excelente do que... Meu irmão, você consegue perceber que Deus está comparando a oferta de um com a do outro? Você consegue perceber que Deus julga essas coisas no meio da igreja? Porque para Deus Ele está tratando de um assunto santo. Agora veja, não é uma questão somente de valores, é uma questão que envolve fé. Porque foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. O sacrifício de Abel foi mais excelente. Então existem sacrifícios que não são excelentes.
E às vezes você pode estar fazendo o ato de dizimar, o ato de ofertar, e não está colhendo os benefícios disso. Então você precisa começar a observar se você está fazendo isso, seguindo os princípios de excelência que você vai aprender aqui nessa noite. Pelo qual, olha só, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de quem? De Deus. Tudo isso através de uma oferta. Obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas. Vamos, gente, quanto às suas. Sabe, querido, Deus não vai aprovar as suas ofertas se as suas ofertas elas são resultado de passar os outros para trás. Deus não vai aprovar as suas ofertas se as suas ofertas são resultados de roubo. Deus não vai aprovar as suas ofertas se as suas ofertas for resultado de trambique. Nisso você não tem aprovação de Deus. Sabe, eu estou tratando do âmbito espiritual, do que acontece no espiritual, através do seu ato natural de vir aqui e dizimar e ofertar. Por meio da fé, mesmo depois de morto, isso aqui é tremendo. Por meio da fé, mesmo depois de morto, né? Abel, as ofertas de Abel ainda fala. Então, entenda isso. Pegue isso aqui agora, em nome de Jesus. A sua oferta tem poder para atrair a atenção, a aprovação de Deus para a tua vida. A sua oferta, ela comunica algo no mundo espiritual. Agora tem um outro texto que eu quero manter aqui, trazer para você. Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Aquela viúva pobre, a Bíblia não conta mais nada dela, mas eu creio que depois desse dia ela nunca mais foi pobre. Eu creio nisso. Lucas 21, do versículo 1 ao 4 diz: Jesus estava fazendo o quê? Vamos, igreja, me ajuda. Jesus estava fazendo o quê? Observando. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Quando você, daqui a pouco, vocês vão ter a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas aqui no gasofilácio, saiba disso, Jesus vai estar aqui, só observando cada um de nós. A mim e a você. Ele vai estar avaliando essas ofertas. Ele vai estar julgando o nosso coração, qual é a intenção do nosso coração em dar essas ofertas. Jesus observando, e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então veja que coisa poderosa, que princípio que nós temos aqui. Primeiro, a sua semente, a sua oferta, ela precisa de algumas qualificações para ter aprovação de Deus. Eu vou repetir, a sua oferta, ela precisa de algumas qualificações para você e a sua oferta receber a aprovação de Deus. A primeira qualificação está em Provérbios capítulo 3, versículo 9, Provérbios 3, 9. Vamos ler juntos aqui, igreja, bem forte, bem bonito, 1, 2, 3 e já. Honre o Senhor
com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Amado, o que qualifica a nossa oferta? É a honra. É você dar a Deus como ato de honrar a Deus. Quem dá para honrar a Deus não vai dar sobra. Agora deixa eu dizer, aqueles homens ricos, monetariamente, eles estavam dando um valor maior do que a viúva. Agora você percebe que não foi o valor monetário que atraiu a atenção de Deus. Não foi o valor que estava sendo colocado ali, mas sim o sacrifício que estava sendo feito no ato de dar. O sacrifício dela, ainda que o valor monetário da oferta dela fosse menor, o sacrifício dela era maior. Então, a sua oferta, para você ter a aprovação de Deus, para você ter a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, a sua oferta precisa expressar a Deus a sua honra a Ele. E aí quando isso qualifica a oferta, veja, honre, diga bem forte, honre. Então, nós honramos ao Senhor. Agora veja, honrar ao Senhor envolve os seus bens financeiros. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Honre o Senhor com os seus bens. Honrar ao Senhor significa dar a Ele. Você precisa envolver as suas finanças no ato de honrar ao Senhor e com as primícias. Porque as primícias, a primeira parte, é a melhor. Então, o que qualifica a sua oferta? É o quanto você dá de honra e o quanto que é o teu melhor para Deus. Quando você qualifica a sua oferta, olha só o que acontece agora, versículo 10. E os seus celeiros, está pronto para isso? Suas contas bancárias, seus investimentos, seus negócios, é disso que a Bíblia está falando. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Agora deixa eu fazer uma pergunta, quantos de vocês aqui estão interessados em terem os seus celeiros completamente cheios? Veja, não é parcialmente cheio, não é meio cheio, é completamente cheio. E os seus lagares transbordarão de vinho. Então por que a oferta daquela viúva teve a aprovação de Jesus? Porque a semente daquela mulher estava qualificada com honra. Ela honrou ao Senhor quando ela deu em sacrifício tudo que ela tinha para o sustento dela. Essa semana eu estava conversando com o pastor Abílio, que é nosso pastor da Ebenezer em Tamoios, e ele estava compartilhando testemunho que aconteceu lá em Tamoios, de uma irmã que estava desempregada. E ele chamou essa irmã e falou: irmã, eu vou te dar uma palavra, Deus me deu uma direção para eu lhe passar. Você deve nos próximos dias fazer isso, isso e isso. E ele deu a direção. Aquela irmã obedeceu. Depois daqueles dias ela estava empregada. Um mês depois, quando ela recebeu o salário dela, o primeiro salário dela, ela pegou todo o primeiro salário dela e ofertou. E ela procurou o pastor Abílio, falou: pastor Abílio, eu estou empregada, mas eu ainda não estou no emprego que eu quero. Sabe, aí o pastor Abílio estava compartilhando comigo o que aconteceu. Essa pessoa em tempo recorde. Eu disse o quê? Sabe por quê, amado? As suas ofertas aceleram os tempos de Deus na tua vida. Ela estava trabalhando numa função, mas ela havia se formado em outra função. Então ela não estava. Então no primeiro emprego dela, na primeira semana, o posicionamento dela foi destacado ali pelos proprietários daquele estabelecimento. Viram o currículo dela, falaram: você é formada, como é que você está nessa função? Bom, vocês me colocaram aqui, não, então você vai começar a trabalhar nessa função agora.
Mas ela ainda não estava na empresa que ela queria. Mas ela já tinha ofertado, ela já tinha colocado algo diante do Senhor, já tinha aprovação de Deus. E agora, amada, essa pessoa está trabalhando no setor que ela quer, numa empresa muito maior, com todas as garantias, todos os planos, tudo possível. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. Quando você oferta com honra ao Senhor, quando você qualifica a sua oferta diante de Deus, a Bíblia garante que você vai ter a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E essas ofertas vão trabalhar em teu favor. Então você precisa se associar a Deus no que Ele está fazendo, colocando as suas ofertas lá, porque isso vai trazer multiplicação, provisão, promoção para a sua vida, para os seus negócios, para aquilo que você tem. Alguém está recebendo aqui a palavra nessa noite? Então a honra não está na sobra. Diga isso, a honra não está na sobra. De novo, a honra não está na sobra. Como é que você acharia se alguém lhe convidasse para almoçar ou para jantar, e você chegasse lá na casa daquela pessoa, eles já comeram tudo e o que tem para você é sobra? Eu não sei vocês, mas eu acredito que muitos de nós somos assim. A gente não gosta de comer em lugar que tem prato que já está sujo, mexido, né? Tanto que a gente chega nos restaurantes, quando vai ocupar a mesa, eles já vêm, tiram aqueles pratos, limpam a mesa. Meu irmão, Deus não quer as suas sobras. Deus não quer a sobra do teu tempo. Deus não quer a sobra das tuas forças. Deus não quer somente a sobra dos seus dinheiro. Você não falou amém, mas é verdade do mesmo jeito. Com amém ou sem amém. Na sua lista do mês, do que pagar, seu controle, no topo da lista, dízimo. Segundo item, oferta. Terceiro item, aí você começa as suas necessidades. Lista de coisas para pagar no mês. Item número 1, dízimo. Diga comigo, item número 1, dízimo. De novo, item número 1, dízimo. Pastor, mas se eu dizimar, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Meu irmão, então você não conhece Deus, porque o Deus poderoso, Ele garante que Ele vai abrir janelas dos céus para a tua vida. Meu irmão, eu nunca vi dizimista, meu irmão, ficar sem ter as suas necessidades supridas. Item número 2, diga, item número 2, oferta. As suas coisas começam no item número 3. A honra está nisso. A parte de Deus tem que ser colocada em primeiro lugar, e não na sobra. Então, quando você faz dessa forma, você coloca a honra nas suas ofertas. Você não está só tendo o ato externo de dar, só o ato natural de se levantar e vir, mas existe honra. E quando tem honra, quando tem princípios, isso atrai a aprovação de Deus. Quando você não está dando do que sobra, mas quando você está dando aquilo que é sacrifício para você, isso atrai o favor de Deus, é honra para o Senhor. Não é só o ato de dar, mas é um ato espiritual, que precisa ser acompanhado com a atitude certa no coração, que é honra e generosidade. Agora entenda isso. Eu falei de honra até agora, mas eu quero falar também um pouco sobre oferta dada com generosidade. Deus quer que o seu povo seja generoso. E a generosidade do povo de Deus vai trazer aceleração para a obra de Deus na terra. Agora, amado, deixa eu dizer algo para você. A generosidade multiplica os teus recursos. Olha só, Provérbios 11, 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Olha só o que diz. Uns dão com
e tem o quê? Tá ok, vamos de novo para você me ajudar. Uns dão com... E o que acontece com essas pessoas? Tem alguém crendo nisso aqui que acabou de ler? Então as suas ofertas, além de honra, tem que expressar o quê? Generosidade. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Meu irmão, que tal você fazer parte desse grupo? Agora ele fala, outros retêm mais do que é justo. Agora veja, reter mais do que é justo significa que existe uma porção que é justo que você retenha. É justo. Mas existe um nível que não é justo que você retenha. E a Bíblia, ele trata isso. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então existe, pegue isso. Versículo 25. Vamos lá, versículo 25. Eu quero que a igreja leia bem forte, bem bonito, bem avivado, para dar a entender que vocês estão crendo no que estão ouvindo aqui. 1, 2, 3 e já. A pessoa... De novo. De novo. Agora veja, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Meu irmão, Deus, Ele está procurando pessoas generosas para que Ele possa prosperar essas pessoas. Generosidade é medido pela sua capacidade de dar. Diga isso, generosidade é medida pela capacidade de dar. E aí quando você dá generosamente, existe um princípio que funciona na tua vida. Quem dá de beber, porque quando você oferta e você sustenta essa obra, a obra de Deus, ou quando você oferta aqui, ou quando o Espírito Santo te guiar e você oferta na vida de um irmão, oferta num ministério, porque você é livre para ofertar em outros ministérios, se assim você for guiado pelo Espírito. Então quando você dá de beber, a Bíblia garante, quando for a tua sede, já vai estar saciada, querido. Então a pessoa generosa, que pessoa? Então, para que Deus nos prospera? Para que Deus quer nos enriquecer? Para que a gente seja generoso. Agora Lucas capítulo 6, o versículo 38. Lucas 6, 38. Também é poderoso o que está escrito ali. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito. 1, 2, 3 e já. Deem e lhe será boa. Vamos, forte. De novo do início, vamos igreja. 1, 2, 3 e já. Deem e lhe será como? Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Veja, quando você dá, isso volta para você numa boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Então a oferta dada em honra, em generosidade, multiplica as suas finanças. Então diga isso, a oferta dada em honra, generosidade, multiplica as minhas finanças. Agora ajuda seu irmão que está do seu lado e fala assim, ó, Deus quer multiplicar suas finanças. Fala assim, ó, Deus está tentando nessa noite, vamos, fala. Colocar algo dentro de você, para ver se arranca você da falta, da escassez, da pobreza, de estar sempre apertado. Se você ofertar, vamos, com honra, generosidade, você vai abrir o caminho para Deus prosperar você.
2 Coríntios capítulo 9, aleluia, versículo 6 ao 11, mistério de louvor. Preciso da unção do tangedor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Olha só o que diz: e isto afirmo: aquele que semeia o quê? Também o quê? Pouco. Continuando: e o que semeia com, também colherá com. Então pegue isso, é você que determina o nível que você vai colher. Não é Deus, não é o diabo, é você. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Então nós não devemos ser motivados a ofertar triste. Sabe, amado, o momento do dízimo, da oferta, tem que ser o momento mais alegre da igreja, do culto. Já pensa numa música alegre. Tem que ter alegria. Por quê? Porque Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com alegria. Então, você tem que ter honra, você tem que ter generosidade, mas você também tem que envolver o quê? Tem que envolver o quê? Alegria. Então diga assim: honra, generosidade, alegria. De novo: honra, generosidade e alegria. Então essas três qualidades, esses três itens qualificam a sua oferta para você ter de volta e prosperar. Deus pode, veja isso, Deus pode tornar abundante em vocês, meu Deus, toda a graça. Agora pegue isso: a fim de que tendo sempre, não, tendo sempre. Irmão, deixa eu perguntar, e você que é dizimista e ofertante, nesses 2 anos de pandemia, você teve ou não teve? Sabe por quê? Porque você tem, é uma promessa. Quando você opera nesses princípios de fé, você vai ter sempre. Crise dentro de crise, há uma proteção, há uma graça. Pode até parecer, como a gente cantou, que você está cercado por inflação, cercado por desemprego, cercado por doença, mas você está guardado. Deus está guardando você, Deus está guardando os seus recursos, Deus está guardando o seu dinheiro, Deus está guardando a sua empresa, Deus está guardando você, a fim de que tendo, não, gente, vamos, gente, tendo sempre, eu estou no primeiro ainda, tendo sempre, diga assim: eu tenho sempre em tudo, sempre em tudo, sempre em tudo. O que? Ouça: ampla, estendida, não é aperto, é alargamento, é ter para ter as suas necessidades supridas, mas é ter para investir na obra, é ter para desfrutar de boas coisas, é ampla suficiência. Vocês agora pega, Deus ele faz a parte dele, você ter sempre, você ter tudo, ampla suficiência. Para quê? Qual o objetivo? Finalidade: para que vocês sejam abundantes em toda boa obra. A obra de Deus é financiada pelo povo de Deus. Continuando, versículo 9: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, pegue isso: e Deus que dá semente para quem? Deus dá semente para quem? Então quem não semeia não recebe semente. Deus dá semente ao que semeia, pão para alimento. Agora pegue: também suprirá
também suprirá. Agora veja, e aumentará. Aumentará as sementes e multiplicará. Meu Deus, meu Deus. Suprimento, aumento e multiplicação. Diga assim: suprimento, aumento, multiplicação. Forte, diga: suprimento, aumento, multiplicação. Levante as suas mãos. Eu declaro, eu e você, esta igreja, entrando numa nova estação de suprimento, de aumento, de multiplicação extraordinária, fenomenal. Aleluia! Versículo 11, para encerrar. E assim, oh meu Deus, é desse jeito. Assim vocês serão o quê? Então vamos lá. O mundo tem um jeito de enriquecer, mas Deus tem o método dele. Vocês serão enriquecidos em quê? Em tudo, para toda. Então Deus, ele enriquece você, para você ser generoso. Ele enriquece você, para você exercer generosidade com a obra dele, para você se associar aos planos, à visão e aos projetos de Deus, a qual, por meio de nós, resulta em o quê? Em orações de gratidão. Você pode ficar em pé. Sabe, queridos, ouça isso. Ouça isso. Esse ano nós vamos quitar essa propriedade. Eu vou repetir: este ano nós vamos quitar essa propriedade. Agora, ei, diante de vocês está aberta uma oportunidade de ver Deus agindo extraordinariamente nas suas finanças, de você se associar. E eu declaro, pessoas que estão se associando a esta visão vão desfrutar de uma aceleração, vão desfrutar de coisas que o seu dinheiro não pode pagar, mas que Deus vai proporcionar a você, porque Ele vai suprir, aumentar e multiplicar. Suprir, aumentar e multiplicar. Suprir, aumentar e multiplicar. Agora, quantos estão crendo nisso aqui? Não, melhor, quantos estão crendo nisso aqui? Levante as suas mãos, glorifique ao Senhor. Vamos, glorifique a Ele. Vamos, glorifique. Você precisa agora glorificar a Ele. Creia, creia, creia. Creia, creia. Quitar essa propriedade. Eu vou repetir: este ano nós vamos quitar essa propriedade. Agora, ei, diante de vocês está aberta uma oportunidade de ver Deus agindo extraordinariamente nas suas finanças, de você se associar. E eu declaro, pessoas que estão se associando a esta visão vão desfrutar de uma aceleração, vão desfrutar de coisas que o seu dinheiro não pode pagar, mas que Deus vai proporcionar a você, porque Ele vai suprir, aumentar e multiplicar. Suprir, aumentar e multiplicar. Suprir, aumentar e multiplicar. Agora, quantos estão crendo nisso aqui? Não, melhor, quantos estão crendo nisso aqui? Levante as suas mãos, glorifique ao Senhor. Vamos, glorifique a Ele. Vamos, glorifique. Você precisa agora glorificar a Ele. Creia, creia, creia. Creia, creia.